Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre a produção Desejo e Reparação de 2007. Você que acompanha aqui o canal há algum tempo já notou que é bastante frequente a presença de produções britânicas entre os indicados para melhor filme da Academia. Isso acontece praticamente todo ano. E nesse ano de 2007 que a gente está analisando, o representante da vez foi a adaptação de um livro escrito pelo também britânico Ian McEwan. O livro, de título original Atonement, foi adaptado para um drama histórico que acabou recebendo as atenções dos principais eventos de cinema naquela temporada de premiações, e lhe valeu inclusive os prêmios de melhor filme pela Academia Britânica, que organiza o BAFTA, pela Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood, que organiza o Globo de Ouro, e também a indicação em 7 categorias pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que você sabe, organiza o Oscar. Hello, pal. I hear you're putting on a play. Who told you? Jungle Drums. Will you come and see it? Not sure that would be quite... Why don't you let me read it? You used to make me those beautiful bound copies of all your stories. I kept them all. I still want you to come. Let's see. I have to go now. O responsável por essa adaptação para as telas foi o cineasta Joe Wright. 2 anos antes, em 2005, ele já tinha chamado bastante atenção pelo seu trabalho de estreia em longas-metragens, o filme Orgulho e Preconceito. E em 2017, novamente um filme dirigido por ele seria indicado pela Academia na categoria máxima. Trata-se de O Destino de uma Nação, filme que a gente já analisou aqui no canal. Volte lá nos arquivos e confira. Mas no caso de Desejo e Reparação, uma primeira observação muito bacana a se fazer sobre esse trabalho do ponto de vista da direção é que ele opta por uma narrativa linear do tempo, mas com grandes saltos temporais. Além disso, é constante a mudança dos pontos de vista colocados ao espectador. As perspectivas em relação aos personagens que estão comandando as atenções de quem está assistindo são modificadas ao longo das sequências. Esse é um recurso bastante perigoso que, se não for usado com cautela, pode comprometer todo o trabalho, mas eu diria que nesse caso, felizmente, ele foi muito bem utilizado. A narrativa começa centrada na personagem de Bryony, uma adolescente de apenas 13 anos de idade que vive juntamente com a sua família numa Londres de 1935, no período do verão, tá bastante quente ali no início do filme. Ela é uma menina muito criativa e talentosa, sonha em ser uma escritora e por isso mesmo passa vários dos seus dias em frente a uma máquina de escrever, criando histórias. Quem interpreta essa personagem é a atriz Saoirse Ronan, que nesse período estava ainda no início da sua carreira, era bastante jovem, mas já se destaca como o principal nome desse elenco, apesar de outros nomes pesados que a gente tem aí contracenando com ela. Curiosamente, ela que é uma das poucas atrizes não inglesas desse elenco, ela é na verdade norte-americana, Ronan foi indicada justamente por esse papel ao Oscar de melhor atriz coadjuvante no ano de 2007. Era só o início de uma carreira que viria a ser altamente promissora, e depois disso ela já teve outras 3 indicações ao Oscar, dessa vez na categoria Melhor Atriz Protagonista. Brooklyn no ano de 2015, Lady Bird, É Hora de Voar em 2017 e Adoráveis Mulheres em 2019. Note então que são todos filmes também indicados na categoria principal pela Academia. Eu não tenho dúvidas que mais cedo ou mais tarde ela vai conquistar o seu próprio Oscar, até porque é uma atriz talentosíssima e merece o reconhecimento. Mas voltando aqui à história de Desejo e Reparação, essa personagem interpretada por ela também nutre uma paixão aí pelo personagem Robbie, que é filho da governanta da casa e que frequenta ali os mesmos espaços que ela. Thank you, thank you, thank you. Incredibly bloody stupid thing to do. I wanted you to save Don't me. you know how easily you could have drowned? You saved me. Stupid child! You could have killed us both. Is that your idea of a joke? I want to thank you for saving my life.
Num misto de resignação por não ter essa paixão correspondida pelo jovem, além de muita confusão e uma boa dose de imaturidade, ela passa a alimentar sentimentos um pouco conflitantes com esse jovem e também com a sua irmã, já que ambos começam a se aproximar ali e começam a ter um relacionamento. Ela não entende ainda muito bem, principalmente em função da idade dela, exatamente o que acontecia ali entre a irmã Cecília e o Rob. É especialmente marcante, inclusive, a cena de relacionamento sexual entre os dois que ela acaba testemunhando. Então cria-se aí uma grande confusão psicológica nessa nossa personagem, que ainda é quase uma criança. O elenco que representa esse casal também é altamente competente. Faz o papel de Rob o ator James McAvoy, que naquele momento já estava em franca ascensão na carreira, e no papel de Cecília, Keira Knightley, que naquela altura do campeonato já era conhecida por vários sucessos populares e tinha inclusive sido indicada no ano de 2005 justamente pelo filme Orgulho e Preconceito. A interpretação dela, na minha opinião, é bastante notável, principalmente pela intensidade e pela variabilidade de situações que ela consegue segurar com muita qualidade e competência. Beautiful day. I suppose so. Too hot for me. Are you enjoying your book? No, not really. It gets better. Prefer fielding any day. Much more passionate. O filme segue explorando as relações entre esses três personagens até o momento em que as coisas ficam realmente complicadas, quando a Bryony, meio confusa ali sobre o que ela estava sentindo e sobre tudo aquilo que estava acontecendo com a sua paixão e a sua irmã, acaba acusando o Rob de ter cometido um estupro sem ter total convicção de que ele realmente fez isso. E o pior, o rapaz, depois dessa acusação, é preso e o romance com a Cecília totalmente desfeito. Isso de certa forma encerra um primeiro ato do filme e a gente tem uma distância aí temporal para o segundo momento, onde a gente vê todos os personagens envolvidos na Segunda Guerra Mundial. A gente está falando ali do início da década de 1940, onde a Cecília e a própria Bryony servem como enfermeiras e o Rob, depois de ser preso por algum tempo, se torna um soldado nos frontes de batalha. São as consequências do ato praticado pela Bryony lá atrás que vão permear a história daqui até o final. E aí a gente tem vários níveis de consciência em relação aos atos do passado. A Bryony é que principalmente leva a atenção do espectador até o final da projeção. E nesse caminho o diretor mostra altíssima habilidade no manejo de todos os elementos necessários para compor uma produção cinematográfica. Existe uma segurança muito grande nas escolhas estéticas e narrativas do diretor Joe Wright. Um exemplo disso é a coordenação da trilha sonora original, composta por Dario Marianelli e que rendeu o único Oscar aos quais ele foi indicado pela academia. Um ponto que me chama bastante atenção nessa trilha é o fato de alguns momentos deles serem diegéticos, ou seja, estarem diretamente relacionados com a linha narrativa, como se fossem elementos presentes ali na cena. No caso, você tem os acordes que simulam as teclas de uma máquina de escrever, ditando o ritmo da produção em diversas sequências ao longo de todo o filme. Também existe um cuidado muito grande na direção de arte e nos figurinos, mas se tem um aspecto onde o filme se destaca de uma forma totalmente impressionante, é a direção de fotografia. Repare, por exemplo, como cada ato do filme tem um tratamento diferenciado e que exprime muito o contexto da sua época. Se quando chega a Segunda Guerra Mundial a gente tem aí os nossos personagens separados e o tom é bastante sóbrio e melancólico, com o uso do escuro, da pouca luz e da fumaça, nas primeiras cenas o colorido e a abundância de luz que chega a brilhar na tela são a expressão de um verão bastante proveitoso ali de Londres. O responsável por esse trabalho, inclusive lembrado pela academia como uma indicação ao Oscar, foi Seamus McGarvey. Mas já que eu estou exaltando aqui a alta qualidade dos trabalhos de direção e fotografia, é impossível não fazer referência à sequência na praia de Dunkerque. Fuck me. It's like something out of the Bible. Jesus Christ. Esse plano sequência é uma das realizações mais impressionantes do ano de 2007 em todo o cinema mundial. Foram nada menos do que 5 minutos de um complexo plano sequência sem cortes,
onde vários elementos precisaram ser manejados pela direção, pela produção e pela fotografia, e o resultado é nada menos do que espetacular. São incontáveis objetos de cena, cerca de 1000 figurantes, 400 metros de deslocamento e apenas um dia de filmagem para realizar essa cena. Segundo a equipe de produção, foram necessários 3 takes até que o diretor ficasse satisfeito aí com o resultado, e eu diria que é realmente uma sequência de tirar o fôlego, um momento de ápice narrativo que é muito menos lembrado, mas não menos virtuoso do que outros trabalhos que viriam depois, como por exemplo o próprio filme Dunkirk de 2017, dirigido por Christopher Nolan, e mais recentemente o plano sequência de 1917, indicado ao Oscar de melhor filme no ano de 2019. Sem dúvida nenhuma, um momento de ápice que é muitas vezes esquecido pela historiografia. Come on. I have to get something to drink. You need one. You're Grey. He's called Lord Grey, can you see? Já que temporalmente o filme abrange um período maior de tempo, a personagem da Bryony é interpretada por outras 2 atrizes ao longo das sequências. Romola Garai, já na fase adulta e que na minha opinião é a que menos se destaca, e Vanessa Redgrave, que na minha opinião é uma das melhores surpresas que o filme entrega ao espectador. Você que acompanha o canal do meu tio Oscar há algum tempo, já assistiu a análise do filme Julia, de 1977, e que lhe deu o Oscar de melhor atriz coadjuvante naquele ano. Nesse caso, ele acaba encerrando essa história de uma forma bastante reflexiva, emotiva e altamente instigante. A participação dela é bastante breve, mas nem por isso menos marcante. E ela acaba jogando uma série de reflexões a nós espectadores que eu não vou me aprofundar muito para não estragar as surpresas aí do enredo. Mas no mínimo a gente é levado a refletir sobre a consciência de atos irresponsáveis, sobre o arrependimento e sobre a suspeição de uma acusação sem provas. Temas muito sensíveis e que são abordados indiretamente por esse trabalho. I had for a very long time decided to tell the absolute truth. No rhymes, no embellishments. And I think you've read the book, you'll understand why. Desejo e Reparação é um filme de muitos adjetivos positivos, poderoso e corajoso. Uma produção da mais alta qualidade e que foi lembrada pela Academia em 7 categorias diferentes nesse ano de 2007. Com muita justiça, diga-se de passagem. Esse é o tipo de filme recheado de virtudes que acabam se revelando ao espectador a cada sessão. E o mais bacana, você vai concordar comigo, é fazer parte dessa busca. Assista e comprove. Find you, love you, marry you, and live without shame. E você aí, o que achou desse filme? O cinema britânico tá bem representado nesse ano de 2007 com Desejo e Reparação? Faz o seguinte, usa o espaço aqui embaixo destinado aos comentários para deixar a sua opinião sobre o filme e também sobre esse vídeo. Curta, compartilhe o material, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho. Com isso, a gente encerra a análise de todos os filmes indicados pela Academia nesse ano de 2007 na categoria principal, a de melhor filme, e passa para o próximo vídeo do canal que você já sabe, né? Vai ser um debate com a presença de 2 convidados muito especiais para a gente falar mais um pouquinho sobre cada um desses filmes e também sobre aquela cerimônia de premiação. Tá muito bacana e eu te espero aqui.